tempinho com vocês aqui, eu gostaria de aproveitar para estar compartilhando convosco um pouquinho da palavra de Deus, amém? No livro de Atos dos Apóstolos, o livro que narra a história da igreja, escrito pelo escritor Lucas, pelo historiador Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 18, quero eu crer que boa parte desta igreja conhece este versículo já decorado. É um versículo muito conhecido e deve ser de fato muito conhecido pela igreja. Atos capítulo 1, versículo 8, que nos diz assim: mas recebereis poder ao vir sobre vós quem? O Espírito Santo, e ser-me-eis, ou sereis o quê? Minhas testemunhas. Aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, aonde? Até os confins da terra. Os irmãos podem se assentar, muito obrigado. Quero aqui louvar a Tupana pela vida do nosso querido pastor Micael e sua esposa, pastora Ariane, pela oportunidade, pela confiança que depositada no obreiro do Senhor, amém? Mas eu gostaria nessa noite, irmãos, dentro dos poucos minutos que nos resta, tratar aqui com vocês deste assunto que o Espírito Santo fortemente falou comigo hoje ao meu coração, a promessa de recebermos o poder do Espírito Santo com a finalidade de sermos testemunhas oculares do Senhor Jesus, por onde nós passarmos, aonde nós estivermos, ou aonde nós formos enviados, até que chegue aos confins da terra, até para onde o Espírito de Deus soprar a sua vida. Mas eu quero ressaltar nessa noite que receber o poder do Espírito Santo é receber a capacitação sobrenatural vinda da parte de Deus para a sua igreja, para a execução da tarefa missionária. Muito me alegrou o coração saber que essa igreja do Altíssimo, é uma igreja envolvida com missões. É uma igreja que respira missões, que ama missões, que faz missões. Por quê, irmãos? Porque a natureza da igreja é missionária. Porque o Deus desta igreja é missionário, e a natureza do Deus desta igreja é missionária. Eis a razão pela qual, meu querido pastor, Deus tem colocado no seu coração o desejo de levar não somente o nome da igreja, a placa da igreja, o conhecimento da igreja, mas fazer a vida da igreja estar aonde precisam as pessoas ouvirem falar do amor de Jesus, conhecer a mesma graça que você conhece aqui neste templo, receber a mesma unção que você recebe, a mesma bênção que você recebe. Este é o propósito de Deus. Por esta razão, esta igreja é missionária. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Receber o poder do Espírito Santo a fim de vivermos na dependência, na direção do Espírito Santo de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Receber o poder do Espírito Santo não pode ser, irmãos, confundido com movimentos sem resultados, sem milagres, sem conversão de vidas a Cristo. A igreja não existe para enfeitar o mundo. A igreja não é mais uma mera instituição entre tantas outras existentes na terra, não. A igreja é um organismo vivo. A igreja é uma instituição divina. A igreja é uma agência do céu, aleluia, plantada aqui na terra. Só existem, irmãos, duas instituições mais importantes no mundo. Duas instituições mais importantes no mundo. A primeira delas chama-se família, e a segunda instituição chama-se igreja, porque igreja e família não é projeto de homem, não é propósito de homem. Igreja e família é projeto de Deus, nasceu no coração de Deus, foi criada por Deus, foi gerada por Deus, foi plantada por Deus aqui na terra para fazer a diferença. Então, família e igreja são as duas instituições mais importantes que existem. E Jesus criou a igreja com um propósito em especial. E o propósito pelo qual o Senhor Jesus criou a igreja é para que ela seja testemunha dele, é para que ela fale acerca dele, é para que ela leve as boas notícias da salvação sobre ele, porque Jesus é as boas novas, e as boas novas é Jesus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Portanto, meus irmãos, receber o poder com o Espírito Santo não pode ser
confundido com movimentos sem resultados. Receber o poder do Espírito Santo não se resume apenas a um ajuntamento de pessoas, para um dia de avivamento, para um dia de falar em línguas, para um dia para profetizar ou fazer ações proféticas, não é para apenas isso que nós recebemos o poder do Espírito Santo. Receber o poder do Espírito Santo é receber a graça para uma vida transformada, para uma vida dedicada, a fim de cumprir o nosso propósito pelo qual Deus nos colocou neste mundo. Deus não te escolheu por um acaso. Você existe para um propósito definido por Deus. Você é alvo dos propósitos de Deus. Você estar aqui nesta igreja, congregando nesta igreja, o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo para um propósito. Você é alvo dos propósitos de Deus. E Deus te escolheu com um propósito: te salvar, perdoar os teus pecados, te dar um abraço com a sua graça, te dar um banho de misericórdia e projetar você para falar o que Ele fez na sua vida e o que Ele está fazendo na sua vida. Jesus quer usar você. A intenção do Espírito Santo não é só usar o pastor, não é só usar o evangelista, o levita, o pregador, o cantor. A vontade de Deus é usar você, mesmo que ainda seja no anonimato, mesmo que ninguém esteja vendo o que você está fazendo para o reino de Deus. Deus quer usar você, na sua casa, no seu trabalho, no seu comércio, na sua escola, nas suas viagens, nos seus negócios, por onde você passar, seja testemunha de Jesus. Aleluia! E para que você possa ser testemunha de Jesus, é necessário que você creia na promessa que Ele fez, porque essa promessa, disse Pedro, vos diz respeito a vós, a todos os que estão longe e a todos quantos o nosso Senhor chamar. A promessa qual é? Receber poder do Espírito Santo. E quem prometeu este poder é nada mais, nada menos aquele que detém todo o poder do universo. É aquele que detém todo o poder do mundo, não há poder maior que o dele. Nenhum presidente nessa terra, por mais inteligente, temido que seja, por mais que esteja num contexto bilionário, não é mais poderoso do que o poder daquele que disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E aquele que disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, também disse aos seus discípulos: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Glória a Deus. Receber poder do Espírito Santo, irmãos, aleluia, tem um propósito central. E o propósito central em Jesus prometer nos revestir de poder é para tão somente nos dar autoridade. Autoridade sobre o quê, pastor? E agora eu quero entrar num campo minado junto com você. Eu quero chamar você para entrar comigo para uma realidade tão real quanto essas paredes que nós estamos vendo aqui, quanto esses holofotes que nós estamos vendo aqui, uma realidade tão real quanto a pessoa que está ao seu lado. Eu quero entrar numa realidade com você chamado mundo espiritual. O mundo espiritual é real e altamente organizado. Existe uma doutrina teológica chamada a doutrina da angiologia, a doutrina dos anjos, acerca dos anjos. Você vai ver que existe no mundo espiritual uma hierarquia, uma organização altamente organizada, equipada para agir na terra. De um lado nós temos os anjos de Deus para trabalhar em favor dos santos. Do outro lado nós temos as legiões, os principados, as potestades, os demônios, as hortes espirituais da maldade para atuarem contra a vida dos salvos e contra a vida de todos os seres humanos que existem na face da terra. Portanto, meus amados irmãos, o Senhor Jesus quer nos dar poder para termos autoridade contra os principados, contra as potestades, contra as artes espirituais da maldade, a fim de pormos em liberdade aqueles que se encontram no cativeiro do diabo, assim como um dia eu e você estivemos lá. Jesus Cristo, Ele veio nos resgatar das trevas. Ele quebrou os grilhões e as correntes que nos prendiam no pecado, no vício, no mundo. E se hoje estamos aqui libertos por Ele, é nosso dever sermos agentes dEle na terra, sermos arauto dEle na terra, sermos servos dEle na terra, para pôr em liberdade também aqueles que um dia como nós fomos, estão também aprisionados no mundo do pecado e da maldade. No capítulo 9 de Lucas, no versículo 1 e versículo 2, a Bíblia nos mostra que Jesus, convocando os seus 12 discípulos, antes de ele ser assunto aos céus,
quando ele estava ensinando os seus discípulos, no período em que ele ficou com eles 3 anos e meio aqui na terra, a Bíblia fala que em determinado momento em que os discípulos caminhavam com Jesus, viam os milagres que ele realizava, as curas miraculosas que ele fazia, os milagres extraordinários que ele operava. Jesus também disse para eles: vou vos dar poder, vos darei autoridade. Convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade, diz a Bíblia, sobre todos os demônios, para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Nesse momento em que Jesus chama os 12 e lhes determina ter poder ou autoridade, ele manda eles irem às ovelhas perdidas da casa de Israel. E não confunda esse texto com o que nós chamamos de a grande comissão de Mateus 28. Não tem nada a ver essa passagem com aquela. Essa passagem foi um pouco mais antes do que isso. O que Jesus quis fazer, irmão? Jesus era o mestre que estava discipulando os seus discipuladores, os seus discípulos. Então perceba, Jesus estava ensinando, mostrando para ele o que ele estava fazendo, e agora ele quis conceder a eles o que nós chamamos na missiologia de prático. Não é isso? Eles vão fazer um prático com vocês. Vocês viram o que eu fiz, vocês viram como eu fiz, agora vocês vão fazer, só que de uma forma diferente. Antes de vocês irem fazer, ou tentarem fazer, ou pensarem que podem fazer, vocês precisam receber poder. Porque o que vocês vão fazer, vocês não podem fazer pela vossa capacidade, pela vossa sabedoria, pelo vosso próprio conhecimento. Vocês precisam de poder, e só eu tenho esse poder. Então eu vou dar poder para vocês, e por onde vocês forem agora, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos, vocês vão ressuscitar os mortos. De graça recebeste, de graça dai. Qual foi o resultado? Alguns dias depois, os discípulos voltaram, irmãos, empolgadíssimos, maravilhados. E eles então expressaram a Jesus a sua alegria, dizendo: Senhor, é no teu nome até os demônios se sujeitam a nós. Você sabe o que foi que Jesus disse para os discípulos? Jesus disse: eu via Satanás cair como um raio do céu, e eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, e preste atenção nessa expressão, serpentes e escorpiões, toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Mas ele disse: não vos alegrai, porque os demônios se sujeitam a vós. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus, no livro da vida. Mas ele nos deu autoridade, meus irmãos, poder para expulsar os demônios. E eu acho muito interessante a raiz desta palavra, poder. A palavra poder, ela vem da raiz grega que se chama dinamis, que quer dizer dinamite ou dinâmico. E os irmãos sabem muito bem aqui o que é uma dinamite, irmãos. Dinamite é um explosivo com uma alta capacidade de desmontar um prédio de 20, 30 andares, montanhas. Quando Jesus disse: vos dou poder, que é comparado a dinamite, ele quis dizer: o poder que eu vos dou irá causar grande impacto no mundo espiritual. Vai destronar principados, potestades, vai implodir com o império do mal, com as correntes do inferno, vai quebrar toda a fortaleza que aprisiona uma pessoa num cativeiro espiritual. Jesus nos deu este poder, meus irmãos, para por meio de nós pormos em liberdade aqueles que o diabo está aprisionando nesse mundo e no pecado, desfazermos todas as obras do diabo. Aleluia. E eu quero repetir novamente, eu quero voltar a falar novamente, querido irmão, para você que nessa noite pensa que é apenas um mero membro da igreja, um irmão que todo domingo ou todo culto só fica aqui sentadinho, sentado no seu banco, na sua cadeira. Ei, o poder que Jesus prometeu não é só para o pregador, não é só para o evangelista, não é só para o pastor, não é só para o ministro do louvor. O poder que ele oferece é para você também. É para você que muitas das vezes está lá no ladinho da tua cama, levanta de madrugada para orar, dobra o joelho para clamar. Para você que tem alguém na sua família que está oprimido pelo diabo, aprisionado nos vícios, esse poder é para você também, que muitas das vezes sofre, aleluia, a ação do diabo, por meio da inveja, por meio da feitiçaria, por meio da macumbaria, seja lá o que for, querido irmão, não temas, porque Deus te deu poder para pisar em serpentes, para pisar em escorpiões, e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum.
Aleluia. O mundo espiritual é uma realidade. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E Paulo, ao falar acerca do mundo espiritual, da guerra espiritual que eu e você enfrentamos, ele nos traz uma revelação muito interessante. No livro de 2 Coríntios, ou na sua carta aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Eu não sei qual é a fortaleza que o diabo quer colocar você. Eu não sei qual é a fortaleza que o diabo quer colocar alguém da sua família. Eu não sei que tipo de fortaleza o diabo está tentando levantar para te oprimir, para tentar te amedrontar, para tentar te aprisionar. Eu só sei de uma coisa: que o nosso Deus, o general das nossas guerras, das nossas batalhas, o Deus Altíssimo, aquele que nunca perdeu uma guerra, aquele que nunca perdeu uma batalha, Ele coloca armas espirituais poderosas na nossa mão para destruir fortalezas. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Não é com arma de fogo que você vai vencer, meu irmão. Não é com a arma branca que você vai vencer. Não é com canhão, bazuca, metralhadora, não. É com o poder da palavra de Deus. É com o poder da oração. É com o poder do jejum. É com o poder da consagração. É com o poder do propósito. O Senhor te dá armas nessa noite para vencer os principados e as potestades. Aleluia. Lembre-se de uma coisa: o poder não é nosso. Não podemos confiar na nossa própria capacidade, na nossa própria inteligência, nosso conhecimento humano, nosso raciocínio lógico, não. O poder vem dele, tudo vem dele. Em Mateus 6,13, Jesus orou ao Pai dizendo: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele é, irmãos, a fonte que emana todo o poder. Dele vem a fonte que emana todo o poder. Quando tudo parece impossível, quando tudo parece não ter mais solução, quando todas as portas se fecharam, quando você está num túnel, sem sair, no fundo de um túnel, quando você está num beco sem saída, eu quero dizer para você que o poder de Deus é poderoso para implodir o impossível, porque para Ele não existe impossível. Só tem duas coisas que Deus nunca viu, nunca vai ver. Ele vê tudo, mas existem duas coisas que Deus nunca viu, nunca vai ver. Primeiro, algo impossível que Ele não possa fazer. Segundo, um Deus semelhante a Ele, que trabalha para todo aquele que nele espera. Você crê nesse Deus? Você pode glorificar o nome desse Deus Altíssimo? Aleluia! Glória a Deus! O poder dinamis chega até nós por meio do Espírito Santo. Temos poder e autoridade não só para expulsar os demônios, não só para curar os enfermos, mas para declarar o Evangelho. Irmão, não tem coração duro de pedra que resiste o poder do Evangelho, irmão. Jeremias escreveu dizendo que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. É como um martelo que quebra a rocha. Quem era você antes de conhecer Jesus? Tem gente aqui, irmão, que queria ver o capeta na frente, perdeu a expressão, mas não queria ver um crente na frente. Queria ver o diabo na frente, mas não queria ver alguém com a Bíblia na frente. E Deus foi ali, mudou todos os teus conceitos pelo poder desta palavra, que é como uma espada de dois gumes que penetra entre a divisão da alma e do espírito, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é poderosa. É poderosa para entrar no coração do homem mais ignorante e fazê-lo assentar entre os príncipes do seu povo. Oh, que Deus tremendo! Que Deus maravilhoso é esse que nós servimos, irmãos. Por isso o apóstolo Paulo escreveu dizendo: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Antes de eu encerrar a minha participação e a mensagem, eu quero contar um testemunho que o Espírito Santo está me incomodando para contar. Preste muita atenção nesse testemunho, você nunca mais vai esquecer isso. E eu não estou aqui, meus irmãos, para inventar nada, para emocionar você.
para sensibilizá-lo. Eu estou aqui para falar aquilo que aconteceu na minha vida. Eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre o mundo espiritual, isso é muito importante. Já vou entregar o microfone. Há mais ou menos uns 4 anos atrás, quando nós estávamos, eu, minha esposa e minhas filhas, só tem uma aqui, a minha mais nova inclusive está morando aqui em Anápolis, tá? Ela está estudando lá na Uni Evangélica. Nós estávamos na área indígena e nós fomos participar de um culto de véspera de Ano Novo. Isso nunca tinha acontecido dentro da área indígena, foi uma novidade. Então eu levei para lá. Eu disse, vamos fazer um culto aqui, começar o culto 10 horas, terminar meia-noite. Meia-noite nós vamos dobrar o joelho, vamos orar, agradecer a Deus pelo novo ano, como todo mundo faz nas suas igrejas, correto? Aí, meus irmãos, nós fizemos o culto, foi uma benção. Terminou o culto, cada um foi para sua casa, não teve comes e bebes, não teve nada, ninguém preparou nada. Nós fomos lá para o barco, né? Os irmãos viram aquele barco aqui, lá serve como a nossa casa, a gente arma a nossa rede. Lá nós fizemos a nossa ceia de Ano Novo, bolacha com café com leite, que era só o que nós tínhamos naquele momento. Agradecemos a Deus, comemos, dormimos. Por volta de umas 4 horas da manhã, aconteceu algo sobrenatural. Eu estava dormindo na minha rede, um silêncio total, um silêncio ensurdecedor, porque quando faz silêncio na área indígena é silêncio mesmo, não tem barulho de nada. E de repente eu sentia como se um vento soprasse em cima do barco, como se alguma coisa voasse, e eu ouvia o barulho de alguma asa voando, e eu sentia aquela asa voando, e a água se mexia, e eu então tentei acordar para ver, saber o que está acontecendo, o que era aquilo, e eu comecei a sentir uma sensação estranha no meu corpo, uma opressão, e quando eu quis abrir os olhos eu não consegui, uma coisa me paralisou. Não sei se você já teve alguma vez, já aconteceu com você a tal da paralisia do sono, né? Que muita gente chama de pesadelo. E eu fiquei ali paralisado. E de repente aquele ser voando, eu ouvia nitidamente a asa daquele ser voando em cima da embarcação. Irmão, parece uma cena de cinema. Aquele ser pulou em cima do barco. Pum! E o barco saculejou todinho. Literalmente. Quando aquele ser pulou em cima do barco, eu fiz força para me acordar e não consegui. Aquele ser pulou de cima do barco lá onde eu estava, pastor, e me agarrou pelo pescoço. E olhou bem dentro dos meus olhos. E eu com o olho aberto. Eu não estava mais dormindo, estava acordado. Eu vi literalmente aquele ser me olhando. E ele falava para mim com muita raiva. E os olhos dele eram como 2 bolas de sangue. Dizia, eu não te quero aqui. Tu não sabe que quem manda aqui sou eu? Tu não sabe que essas pessoas aqui são minhas? Por que tu está aqui? Eu vou te matar. Eu quero te matar. E ele começou a falar aquelas palavras. Irmãos, num pavor, tentou se apoderar de mim. 3 dias antes, uma irmã aqui de Anápolis, a missionária Estelle, ligou para mim e disse, Ricardo, eu tive um sonho contigo, meu filho. Eu fiquei muito preocupado porque no sonho você morria do coração. Na hora eu lembrei do sonho da irmã e o meu coração, irmão, estava quase saltando do meu peito pela garganta. E aquele ser, irmão, foi minando a minha força, foi acabando com toda a minha energia física. Eu fui ficando sem força, sem ar. De repente, eu vi em visões 2 relâmpagos passarem por cima do barco, de um lado para o outro. E aqueles 2 relâmpagos, de repente, pularam em cima do barco, os 2 relâmpagos. E o barulho foi maior, e o balanço do barco foi maior ainda. E aquele ser foi arrancado de cima de mim. Nessas alturas, minha esposa se acorda lá de dentro do camarote, já acorda orando. Minhas 2 filhas estavam tendo a mesma sensação, o mesmo pesadelo. E nós percebemos que tinha algo muito estranho ali. E eu sem força, desfanecido, pedia, mal abria a boca para falar. Eu falei para minha esposa, ora por mim, sem forças. E quando ela começa a orar por mim, irmãos, nós ouvimos literalmente, irmãos, um barulho de um estrondo, de um trovão que toda a aldeia ouviu. E Deus falou, irmãos, do meio do trovão. Eu falei para vocês, eu não estou aqui para inventar. Deus é minha testemunha. O Deus Altíssimo. E Deus falou conosco claramente. E eu lembro que é como se estivesse havendo, pastor, uma guerra no mundo espiritual, porque eu ouvi
O Senhor falando assim, como se estivesse falando para o diabo, dando palavra de ordem para ele, dizendo: tu és um sanguinário, eu te repreendo na ponta da espada. Eu ouvi essa frase nitidamente, não sei porquê. Uma criança indígena da tribo Sateré, que não falava português, estava lá embaixo, no segundo piso do barco, e ouviu a mesma coisa na língua dela. E testemunhou para nós a mesma coisa que ela ouviu. Que nós ouvimos, ela ouviu. E Deus falou para nós no meio daquele trovão: faço a minha obra com amor e sem negligência, porque todo o preço é necessário. E Deus falou: eu coloquei essas pessoas nas vossas mãos. Irmãos, de repente, pastor, o barco foi tomado por um poder de Deus. A nossa vida se encheu do poder de Deus. Aquela minha filha que falou agora há pouco para vocês ali, eu lembro que ela foi batizada com o Espírito Santo quando ela tinha uns 7, 8 anos de idade. Foi a última vez que eu tinha ouvido ela falar em língua estranha. Mas nesse dia ela foi renovada com tanto poder. O poder de Deus tomou conta do barco. Pessoas se acordaram na aldeia para ver o que estava acontecendo. E houve aquela manifestação tremenda ali. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós temos que lutar, diz a Bíblia, contra principados e potestades. Existe um mundo espiritual e uma guerra no mundo espiritual. E você está inserido nela. Mas não tenha medo. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Deus aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Arabalabachurabalai. Se Deus me mandou entregar essa mensagem nessa noite, essa noite será um divisor de águas na tua vida. Você que sofre com problemas espirituais, você que sente arrepios durante a noite, você que tem pesadelos, você que se sente todo amarrado, o Senhor nessa noite está dizendo para você: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa noite o Senhor quer te revestir de armaduras espirituais. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Não se posicione como um coitadinho. Não baixe a sua cabeça para o diabo, porque uma das estratégias de Satanás é tentar intimidar você. Por que você acha que quando o diabo se manifesta, irmão, ele se manifesta fazendo careta, se retorcendo, entortando o corpo da pessoa, falando grosso e fazendo tudo o que ele pode? É para amedrontar você. Ele quer trabalhar o teu psicológico. Ele quer atingir o teu psicológico para fazer você ficar sem fé. E o Senhor manda te dizer nessa noite: não tema aquele que pode matar a carne. Tema aquele que além de matar a carne é poderoso para pegar o corpo e a alma e lançar no inferno. A esse temei. O diabo, ele runge como um leão, mas ele não é o leão, irmão. Porque tem alguém que runge mais do que ele, aleluia, o leão da tribo de Judá, aquele que te dá poder, autoridade. Quando você vê alguém endemoniado, não fica com medo, não fica apavorado, não saia correndo. Use a autoridade de Deus que Deus te deu. Quantas vezes, irmão, fui expulsar demônio, o diabo veio com faca na mão para me matar, mas não me tocou, porque na minha frente tinha um anjo do Senhor. Labachura balabai. E calamassura manarabaxê. Deus quer entregar autoridade para pessoas aqui nessa noite. Você que precisa de poder, de autoridade na tua vida, levanta a tua mão em nome de Jesus. Calamachura balabaxai. Senhor, Tu prometeu na Tua palavra, Tu
disseste na tua palavra, Senhor: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Que nessa noite o Senhor derrame poder, autoridade sobre a vida deste homem, dessa mulher, deste jovem, dessa moça, desse rapaz, deste ancião. Senhor, tira o medo, a falta de fé, e coloca no coração dele, Senhor, confiança no Deus que serve, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos a Ti nessa noite. Eu creio, Senhor, que Tu estás entregando poder e autoridade aqui, em nome de Jesus. Minha irmã, meu irmão, Deus te deu poder e autoridade, use o poder que Deus te deu. Ore com fé, ore com confiança. Se o diabo vier te amedrontar, bate o pé e manda ele pôr em retirada, porque o Deus de paz, disse Paulo, o Deus de paz, o Deus de paz, o Deus de paz, em breve, em breve, em breve, em breve, esmagará, esmagará, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Receba o poder de Deus na tua vida, receba o poder de Deus. Abra o teu coração, abra o teu coração, abra o teu coração. Nessa noite é noite de Deus derramar poder na tua vida. Essa noite é noite de Deus derramar poder sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba o poder de Deus, receba o poder do Espírito Santo. Pastor Waco Carrató, muito obrigado. Tupana Errua, Deus abençoe. Não entendi nada, mas é mistério. Deus abençoe, aleluia, pastor Ricardo, em nome do Senhor Jesus. Quantos sentiram que Deus falou com você, ao seu coração aqui nessa noite?